Gente, não sei nem como eu tô aguentando hoje. Desde aqueles vídeos que vocês viram que eu tava bebendo antes. Eu não sei nem como é que eu tô aguentando, mas vamos lá. Antes que alguém venha me criticar, bebo as minhas custas. Então, quer pregar moralidade, vai pregar moralidade na igreja, tá? Mas vamos lá, gente. Quero falar hoje, vocês viram o título aí? Padre Paulo Ricardo e a meia verdade. Bom, eu vou colocar o vídeo aqui, vocês vão ver uma pausa, elas vão corte. Vou colocar o vídeo aqui, vocês vão escutar o que ele está falando e depois eu vou voltar para comentar sobre essa afirmação, que é uma meia verdade. Bom, vamos lá então. Isso que também me chamou muita atenção. Ele diz assim: além disso, não se deve subestimar o perigo que existe quando se quer individualizar a verdade da Sagrada Escritura. Individualizar a verdade da Sagrada Escritura com a aplicação de uma única metodologia, esquecendo a necessidade de uma exegese mais ampla que permita o acesso, em união com toda a Igreja, ao sentido pleno dos textos. Qual é a puxão de orelha que o Papa quer dar aí? Aqui são duas realidades, né? Primeiro, sem dúvida alguma, ele está chamando para uma leitura plena da Sagrada Escritura em comunhão com a Igreja, né? Houve um professor meu, o padre Karl Becker, um jesuíta, professor na Gregoriana, ele nos escandalizou a todos, mas depois eu pensei, ele tinha razão. Ele nos escandalizou a todos em sala de aula, quando um dia, em sala de aula, ele chegou e disse: gente, a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Eu fiquei escandalizado, chocado na hora. Mas depois eu pensei, não é que o velho tem razão? É verdade. Só existia a Igreja Católica. Primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Não tinha mais nada, não é? né? Não tinha mais nada. Eles que escreveram por inspiração divina. E, portanto, somente a Igreja precede a Sagrada Escritura. Sim. Primeiro existiu a Igreja, depois a Bíblia. É a Igreja que fez a Bíblia, não a Bíblia que fez a Igreja. Exato. Né? Muita gente que foi a Bíblia que fez a Igreja. Aí que está a visão protestante. Ao contrário, é a Igreja que compilou a Bíblia. Exato. Muito bem, vocês viram aí que ele falando que a Bíblia foi feita por católicos e para católicos. Bom, depois ele vai se penetrar com outras perguntas ali no programa, por isso que eu tirei. E vai se complicar, lógico, falando sobre Gênesis, sobre aquelas fantasias lá. Aí ele vai se complicar ali. Mas eu quero pegar isso aqui. Tá? Vamos pegar a ideia. É verdade que a Igreja Católica escreveu a Bíblia? Eu fico vendo as pessoas falando que a Igreja Católica ela tem os direitos autorais sobre a Bíblia. É uma meia verdade. É uma meia verdade. Isso não é uma verdade completa. Primeiro, vamos entender uma coisa. A Igreja Católica, ela escreveu a Bíblia toda? Não. Primeiro que a Igreja Católica, ela inventou uma história mentirosa. Se você pegar os textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, eles não batem. Só você confrontar as ditas profecias, os ditos cumprimentos, tá? É cumprimento, não é comprimento não, tá, gente? Comprimento é medida, tá? Comprimento é medida, tá? E cumprimento é o que? Aquilo que aconteceu. Então pode ser cumprimento, você perde de mão também, você chama cumprimento com U, beleza? Só deixar essa dica aí para vocês não se enganarem. Então, o Novo Testamento não é cumprimento coisa nenhuma. Eis que teu Salvador vem num jumentinho. História. Pegaram e adaptaram. Diga, tu, Belém Efrata, de modo nenhum será menor. De ti sairá o Salvador. Mas só que lá na chamada profecia, diz que de ti sairá o que há de governar Israel. Jesus não governou coisa nenhuma. Certo? E fora as profecias que falam que ele teria que o tal Mashiach teria que ser, como eu vou dizer, ele teria que ter descendência direta de Davi, teria que ter um pai humano. E nas Bíblias Jesus é o que? Um filhote de pombo. Ele teria que ter um pai humano, não um pai espiritual, que seria o espírito pombo. Essa é história. Mas muito bem, então aquilo ali é o que? É a farsa que eles disseram que tinha se cumprido. Mas a Igreja Católica, ela não escreveu toda a Bíblia.
Quem escreveu o Antigo Testamento, que não é antigo para os judeus, que eles chamam de Tanar, foram quem? Foram os judeus. A Igreja Católica não escreveu o Antigo Testamento. Ela reconheceu depois, mas vou te falar uma coisa aqui. Agora tem aquela divergência dos livros que os protestantes chamam de apócrifos e que eles chamam, quem? Os católicos, eles chamam de deuterocanônicos. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Isso aqui eu peguei informação eu não vou ler isso aqui tudo não, tá? Mas eu vou só pegar essa informação aqui, inclusive de uma fonte católica. Para dizer que eu não estou inventando, é invenção do ateu, não. Durante o primeiro século, os judeus discordavam sobre a constituição do cânon das escrituras. Você pode ver que nunca houve concordância, nem no judaísmo, nem no catolicismo. Não tem inspiração nenhuma. De fato, muitos cânones sendo usados, incluindo livros usados por cristãos para combater a disseminação do rito cristão. Os rabinos se encontraram na cidade de Jânia em 90 depois de... Já aqui diz 90 depois de Cristo, na Era Comum, que foi o Concílio de Jânia, liderado por Yohanan Ben Zakkai, né? Para determinar quais os livros que continham as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, vamos determinar, o próprio Deus não aparece, eles têm que determinar, ou seja, os próprios judeus fazem um concílio para determinar. Pronunciaram-se afirmando que muitos livros, inclusive os evangelhos, eram impróprios para serem considerados escritura sagrada. Este cânon também excluiu os 7 livros, Baruch, Firasta, 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão e algumas porções de Daniel e Esther, que os cristãos consideravam como parte do Antigo Testamento. O grupo de judeus que estavam em Jânia tornou-se o grupo dominante no decorrer da história judaica. E hoje muitos judeus aceitam tal cânon. A maioria dos judeus aceitam o cânon de lá, eles deixaram de fora. Entretanto, alguns judeus, como os da Etiópia, seguiam um cânon diferente e idêntico ao cânon católico do Antigo Testamento. Então, não há concordância. Então, o Espírito Santo foi na cagada ali, né? Pois incluíam os 7 livros do Deuterocanônicos. Então, lembrando, quem escreveu o chamado cânon do Antigo Testamento foram os judeus. Não foi a Igreja Católica. O que a Igreja Católica escreveu? O Novo. Isso sim, essa é a meia-verdade. Porque essa é uma das armas religiosas. Qual? Meia-verdade. Lembram de um vídeo, o livro acho que é Desonestidade, a Arma dos Canalhas, é um vídeo que eu tenho, onde alguns grupos afirmaram que uma descoberta provava o Gênesis, e não era nada, era simplesmente provando a evolução. Provando que a serpente, ela veio o quê? Ela é um tetrápode. Só que ela perdeu os membros conforme o tempo. E a descoberta mostrava o quê? Alguns membros na serpente. Então eles falaram que era a cobrinha do Gênesis. Porque diz ali que no Gênesis que a cobra ia passar a se rastejar. Só que a descoberta afirmava, ela comprovava a evolução. Só que a meia verdade é o quê? Houve a descoberta. Aí falaram, olha, o Gênesis comprovado. Não foi o Gênesis comprovado. A meia verdade foi, a descoberta é verdadeira, mas a conclusão é mentirosa. E aqui, o padre Paulo Ricardo, ele usa meia verdade. Não falando sobre o Gênesis, lógico, não falando sobre a cobrinha, só estou mostrando que a meia verdade, ela é muito utilizada pelos religiosos. E os católicos não ficam de fora. Então, meus amigos ateus, que vocês que estão me ouvindo, por favor, não falem mais isso, que a Igreja Católica tem o direito da Bíblia, porque ela não escreveu toda a Bíblia. Quando eu falo, a Igreja Evangélica, ela deve sim, a Igreja Católica, a presença da Bíblia, porque foram eles que compilaram, sim, mas o que eles escreveram? Foi o Novo Testamento, porque o Antigo já foi compilado, já foi canonizado pelos judeus. E o próprio site da Igreja Católica reconhece isso. Vou deixar na descrição para vocês lerem. Só não vou ler isso aqui porque os outros vídeos que eu falei, que eu tinha que ler as matérias, ficou muito grande. Esse aqui, ó, bibliacatólica.com.br/conhecida Bíblia Sagrada. Estou inventando alguma coisa? Não, estou usando o próprio site da Igreja Católica mostrando isso. Quem canonizou o Antigo Testamento foram os judeus. Aqueles livros que eles chamam de deuterocanônicos e que outros chamam de apócrifos, há vertentes judaicas que utilizam
mostrando que não há um consenso em nada, porque, gente, não existe a canonização, porque o que eles oficializaram, sim, mas não tem nada de divino. Não tem nada divino ali. Não teve inspiração. O que teve foi o quê? Foi uma conveniência entre os líderes, só isso. E houve o quê? Sempre houve divergência. Então eles fizeram o quê? O concílio para ver qual que seria. Peraí, por que esse Deus não se apresentou? E por que surgiu outra religião? Aí vem a igreja cristã e fala, não, mas esse aqui também é inspirado, esse aqui é cumprimento. Aí você vê que esse cumprimento não bate. E aí? Por que nenhum Deus fala, não, isso aqui está errado, isso aqui está certo, não? E tem essa divergência. Acorde. Então vamos lá. Essa é a meia verdade. A meia verdade. Então o que aconteceu? O que a Igreja Católica escreveu? Bom, o Antigo Testamento, que não é antigo para os judeus, que eles chamam de Tanar, foi escrito por judeus e para judeus. E o que o padre falou, tem que corrigir, que a Bíblia foi escrita por católicos e para católicos. Não, o Novo Testamento foi escrito por católicos e para católicos. Certo? Quanto a aceitação, tem o. Deixa eu até não ter o nome do decreto. Decretum Damaso já reconhecia esses livros que eles chamam que os protestantes chamam de apócrifos. Eles reconheciam. Porque a igreja no caso surgiu foi a católica, eles não reconheceram esse cânon dos judeus. Lógico que não, porque ficou de fora os livros dele, lógico. Eles fizeram outro cânon. Aí pegaram a escritura dos judeus, plagiaram e tacaram um montão de besteira dizendo que era cumprimento. Pura balela. Foi a invenção deles. Mas nós podemos falar o quê? Que a igreja evangélica tem que agradecer ao judaísmo e ao catolicismo por terem Bíblia hoje. Certo? Então, a igreja católica escreveu alguma coisa? Escreveu o Novo Testamento. O Antigo foram os judeus. A história está aí, até o próprio site deles mostra isso. O Antigo Testamento foi elaborado por judeus. Tá? Então, fique aí com esse vídeo e cuidado com aquilo que você escuta. Cheque as informações. Confira tudo antes de repetir. Meus amigos ateus, pare de falar que a Igreja Católica escreveu toda a Bíblia. Eles escreveram foi o Novo Testamento. Antigo foi criação judaica. Ponto. Isso é uma verdade incontestável, porque está na história. E, inclusive, mesmo se eles não reconhecessem, tem aí provas e eles mesmos reconhecem isso. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Até a próxima. Sucesso e tchau, tchau. Quando tudo vai contra aquilo que você acredita, mesmo assim você insiste em acreditar, é porque você decidiu ser burro mesmo.